Olá, boa tarde. A Rússia anunciou um cessar-fogo em Mariupol para a retirada de civis nesta quinta-feira. O acordo prevê a abertura de um corredor humanitário para a cidade de Zaporizhia, que fica próximo à usina nuclear de Chernobyl. A Ucrânia informou que as negociações para um cessar-fogo vão ser retomadas de forma remota nesta sexta-feira. A última reunião entre os dois países foi na Turquia e terminou sem um acordo. A Rússia exige que a Ucrânia seja um país neutro e que não entre na OTAN. Os Estados Unidos disseram que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vem sendo mal informado sobre o desempenho do exército russo na guerra. Putin teria recebido relatórios otimistas de subordinados que têm medo dele. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa agora com Flávio Lira, professor de Relações Internacionais. Flávio, muito obrigado por atender a Record News mais uma vez. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa informação vinda dos Estados Unidos, que diz que o Putin está sendo mal assessorado. Será que isso realmente é verdade? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todas e a todos. Olha, é difícil falar, Tiago, porque nesse momento, já desde o começo da guerra, a gente tem esse problema em relação às análises das informações que a gente recebe, tanto do lado ocidental quanto do lado russo, se a gente quiser dividir em grosso modo aí esses dois grandes lados, do que realmente é uma acusação e do que é realidade. E para você saber se o Putin está sendo mal assessorado, se ele está sendo mal acompanhado pelos seus, assessores, né? A gente tem que, na verdade, entender que para você ter acesso a essa informação, né, é importante você também ter um elemento interno aí que informe você. Eu acho que a gente pode ver o comportamento do Putin nos últimos meses de uma maneira bem crítica, é claro, e existem algumas controvérsias em relação, em especial, ao ministro da Defesa da Rússia e qual que é o impacto que o ministro da Defesa tem em relação a esse assessoramento, ao auxílio que ele dá ao Putin na hora de avaliar o conflito, na hora de tentar entender esse conflito. Existe muita crítica em cima do quanto que o Putin pode estar sendo mal assessorado por esse ministro da Defesa, o Shoigu, mas eu acho que a gente tem que também entender que o Putin ele não é tão fácil de ser, digamos, convencido, eu diria, né? Então, é claro que existe uma série de questões que a gente tem que levar em consideração sobre a equipe que está ao redor do Putin. Pode ser que ele não esteja sendo bem assessorado de fato, porque não é tão fácil você falar com um líder de um pouco mais de peso, com um pouco mais de força, ou um pouco mais de tendências autoritárias como o Putin, o que ele deve fazer. Não é fácil você chegar em alguém que está nessa condição de um líder muito forte de um país e falar que ele está errado, que ele deveria tomar algum outro tipo de curso de ação, mas para daí falar que ele necessariamente está sendo mal assessorado, a gente precisa de mais informações para saber o que isso realmente significa. Pois é, nós temos aí uma guerra de narrativas, né, tanto de um lado quanto de outro, e além disso é a dificuldade de se ter informações concretas partidas da Rússia, né? Afinal de contas, Vladimir Putin está colocando empecilhos, vamos dizer assim, para que a verdade chegue aos outros países. Afinal de contas, lá dentro, quem disser que isso é uma guerra ou que é uma invasão, pode até pegar 15 anos de prisão. Agora, hoje, a guerra completa 36 dias. Qual que é a sua análise, qual é o seu resumo sobre os principais fatos já trazidos até aqui? É claro que para a gente entender o conflito de uma maneira mais aprofundada, né, Tiago, a gente tem que voltar bastante no tempo, claro que a gente não vai fazer isso agora, mas eu acho que tem alguns pontos-chave que a gente tem que recuperar aqui na hora de entender como que esse conflito se desenrolou. Para o telespectador, para a telespectadora que tiver interesse, tá? Vão atrás em especial de 2013, 2014, quando você começa a ter uma série de protestos na Ucrânia em relação ao que parte da população ucraniana aí vê como um problema do governo ucraniano na época de se aproximar mais da União Europeia, ou seja, parte da população ucraniana estava muito satisfeita com o presidente pró-Rússia que a Ucrânia tinha na época, e a partir daí a coisa começa a degringolar. Eu sei que a gente voltou um pouco atrás, mas mais para frente a gente vai ver como vai polarizar o país cada vez mais. E quando a gente chega em 2019, 2020, a coisa já está enfim, a situação já atingiu um determinado patamar em que a gente percebe que existe aí, você falou muito dessa disputa de narrativas, a própria Ucrânia sendo dividida por uma disputa de narrativas interna, uma, de certa forma, levada a cabo pelo Ocidente,
e outra pela Rússia, em especial nas regiões separatistas, na Crimeia. Então, se a gente voltar agora para novembro de 2021, no ano passado, a gente já começa a ter as movimentações das tropas russas aí em território russo, perto da fronteira ucraniana, em território belorrusso também, perto da fronteira ucraniana. Então, a partir daí, você vai ter os Estados Unidos avisando, né, olha, uma invasão está iminente, a gente tem as nossas fontes falando aí que a Rússia pode adentrar o território ucraniano a qualquer momento. Boa parte da comunidade internacional não acreditando, achando que é um alarmismo, e depois muitos sendo pegos de surpresa por essa invasão. Mas a gente tem que sempre lembrar que essa invasão da Rússia, essa ocupação da Rússia, essa operação militar, entre aspas, como a Rússia gosta de falar, tem raízes históricas mais longas, aí, mais antigas, Thiago, em relação a como que a Rússia enxerga a Ucrânia como sendo cada vez mais um país que está pendendo para o Ocidente, e a Rússia está perdendo, então, essa influência que ela sempre teve, ou que ela historicamente teve, sobre a política interna e externa da Ucrânia. Agora, a Rússia tem mudado a estratégia militar, aí focando em forças no leste. Estão fazendo reagrupamento de algumas tropas, principalmente na região de Donbas, onde fica as regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Como é que você avalia essa estratégia militar nesse exato momento? Eu acho, Thiago, que essa é uma estratégia da Rússia de se concentrar em regiões da Ucrânia. Alguns dizem que faz parte da Ucrânia, a região do Donbas, outros dizem que não. A gente não vai entrar aqui no mérito legal ou de autodeterminação dessas regiões, é extremamente complexo. Mas nessas regiões, no Donbas, ou seja, onde você tem Luhansk e Donetsk, você tem uma situação política e militar mais propícia a Rússia. Então, as tropas russas elas vão ter mais força e vão ter um ambiente um pouco mais amigável a elas para se reagrupar. Parece que a Rússia está fazendo agora um trabalho um pouco mais cauteloso de não avançar tanto em direção às cidades predominantemente ucranianas no sentido cultural e linguístico, né, que são muitas vezes mais vinculadas aqui politicamente com o Ocidente, e vai tentar, nesse reagrupamento, nessa cautela, ficar em lugares em que há mais apoio a essas tropas russas, para talvez aí, nesse momento mais cuidadoso, tentar recalcular quais que vão ser as operações daqui para frente. Se ela fica em Donetsk, em Luhansk, né, ou enfim na própria Crimeia, aí, que já pertence de fato, né, talvez não juridicamente, alguns diriam, mas de fato pertence à Rússia, dá mais fôlego para a Rússia se recuperar, se preparar para daí tentar talvez ou lançar uma outra ofensiva ou aparecer como se estivesse mais organizada, com mais força para a Ucrânia e para o Ocidente, para daí na mesa de negociação poder colocar o seu caso de maneira mais contundente. Agora, você que acompanha cada acontecimento aí da guerra, ainda sobre as negociações, dá para a gente falar que realmente houve uma evolução para um cessar-fogo ou não? Eu acho que sim, Thiago. Houve uma evolução. Lógico que a gente gostaria que fosse mais rápido, a gente gostaria que fosse menos destrutivo, né? O ínterim, que a população ucraniana não estivesse sofrendo tanto, que a gente não visse tanta destruição nas cidades ucranianas, um fluxo de refugiados tão preocupante também, especialmente em direção à Europa Central e à Europa Ocidental. Mas é claro que essa dificuldade, muitas vezes, de chegar num cessar-fogo também tem a ver com o quanto que os dois lados não querem ceder. Quando a gente fala de negociações internacionais, em especial quando a gente está falando de segurança internacional, qualquer tipo de proposta que você traz para a mesa já muitas vezes é pensada como algo que você vai perder um pouco, né? Então você barganha muito, você joga muito para colher pouco. E no caso aqui da Rússia e da Ucrânia, a Ucrânia muitas vezes, né, o governo de Kiev sendo apoiado pelos países ocidentais, a gente tem que muitas vezes perguntar se aquilo que é trazido na mesa de negociação de fato é o que esses estados querem ou o que eles calculam já que vão perder. Então a gente tem, depois de tanto tempo, você falou aí 36 dias de guerra, talvez está começando a haver algum tipo de harmonização nas demandas entre os dois estados, uma acomodação entre o que a Rússia e a Ucrânia querem. Então eu vejo que a gente está sim mais próximo de um cessar-fogo. A gente teve a Ucrânia já falando aqui, o Zelensky finalmente concordando que talvez uma neutralidade ucraniana, militar pelo menos, é a melhor solução para o momento. Isso no começo do conflito ele nem se atrevia a falar. Então parece que está havendo algum tipo de nivelamento do discurso, tanto do lado do Putin quanto do Zelensky. Isso parece um prenúncio de que um cessar-fogo pode chegar em algum momento. Não quer dizer que vai acabar os embates, né, que os embates não vão mais ocorrer nas cidades, que não vai haver algum tipo de troca de tiros e segmento aí de algum tipo de guerra de guerrilha ou de conflito de guerrilha, mas pelo menos estatalmente pode ser que a gente tenha um cessar-fogo nas próximas semanas. Tomara, né? Olha, acabou de chegar uma informação aqui para a gente que a gente pode agora repercutir um pouco mais com você. O chanceler alemão Olaf Scholz disse durante uma entrevista coletiva que ele declarou para Putin que seguirá pagando pelo gás russo em euro e às vezes em dólar.
né? Segundo a Reuters, Scholz reiterou que a Alemanha espera se tornar independente das importações russas de petróleo e carvão esse ano, mas levará mais tempo para reduzir as suas dependências do gás russo. Então, aquelas sanções que acontecem rotineiramente, aí, quase todos os dias, por parte da União Europeia, dos outros países europeus, como é que você avalia essa posição agora da Alemanha? Ela deveria dar mais sanções do que agora está dando para a Rússia? Olha, Tiago, se ela deveria ou não é um pouco secundário em relação a se ela pode ou não. Do ponto de vista de energia, em especial no gás natural, a Alemanha é extremamente dependente da Rússia. Existe uma codependência aí entre Moscou e Berlim que já é histórica. Isso vem de muitas décadas e é uma das razões, inclusive, pelas quais a Alemanha já vem tentando há muito tempo fazer o que ela chama de transição energética, ou seja, depender cada vez menos de combustíveis fósseis, em especial gás natural, e migrar para energias mais verdes ou mais renováveis, né? A Alemanha é um dos campeões do mundo em energia renovável também por causa disso, para diminuir a sua dependência geopolítica de parceiros comerciais controversos, como no caso a Rússia. O problema é que essa transição energética que a Alemanha tanto almeja, ela não chega de forma tão rápida assim. Por quê? Porque você tem muitos interesses também comerciais, interesses financeiros vinculados nos dois países. Então, por exemplo, você tem uma série de contratos aí de longo prazo para compra e venda de gás natural da Rússia para a Alemanha. Você tem boa parte do parque industrial e mesmo aquecimento de residências aí dentro da Alemanha depende muito de gás que vem da Rússia. A gente tem gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha e esse tipo de codependência, Tiago, não é facilmente destruído. Você tem então que ter todo um processo de readequação que leva tempo, requer muito dinheiro e você vai ter muitos grupos de interesse aí que não tem tanta vontade assim de ver esse tipo de relação que já existe há tantas décadas e que dá tanto lucro, de repente mudar. Então é por isso que é um pouco difícil para a Alemanha, por mais que ela condene a ação da Rússia na Ucrânia, contundentemente falar que agora não vai mais depender do gás natural da Rússia. Ela é dependente, tá? E ela precisa, então, desse insumo chegando na Alemanha. Não tem muito para onde correr. Não existe uma alternativa no momento que possa suprir essa deficiência energética da Alemanha. E tem um país, por exemplo, que eu ouvi pouco falar durante essa guerra, que é a Itália, mas nós temos uma notícia vinda dela nesse momento. Um dia após fazer uma reunião virtual aí com o presidente russo, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Itália, o Mario Draghi, afirmou nesta quinta-feira que o suprimento de gás russo para a Europa não estão em perigo. Isso é a opinião dele, foi isso que ele falou. Draghi também disse ter visto sinais de que a Rússia recuou na tentativa de exigir o pagamento em rublos pela exportação de gás para a Europa, para a União Europeia também. O que países europeus como a Alemanha, que a gente acabou de comentar aqui agora, e a França já negaram, pagar em rublo. Quase a metade do gás que o bloco importava vem da Rússia. Como é que você avalia essa questão também? O Putin estava exigindo o pagamento de rublo para valorizar um pouco mais a moeda russa que estava em queda desde o início dessa guerra, né? E a relação da Itália? Não tem muita relação, a não ser economicamente dizendo, a questão do fornecimento de gás, de carvão, do petróleo russo? Pois é, Tiago, aí é o outro lado, né? A gente estava falando da dependência da Alemanha, de boa parte da Europa Ocidental, em relação ao gás natural vindo da Rússia. Mas a Rússia, de novo, a gente não fala que é uma dependência apenas, mas é uma codependência. A Rússia também depende economicamente de maneira muito forte dessa venda de gás natural para a Europa. Boa parte aí da receita que a Rússia vai adquirindo durante o seu ano, sua balança comercial é altamente dependente da venda desses insumos para a União Europeia. Quer dizer que se a Rússia também não tiver compradores para esse seu gás natural, a economia dela pode enfrentar problemas. Existe uma reserva estratégica aí que a Rússia tem, é claro, ela conseguiria, em tese, aguentar um tempo sem ter tantos compradores assim, mas eu imagino que não muito tempo. Então, ela também não tem tanta liberdade assim, tanta força para estabelecer os termos dessas trocas. Quando o Putin, de maneira um pouco sagaz, como ele pensava, coloca que, ok, a gente vai fazer, então, qualquer tipo agora de relação comercial futura, ou a partir de agora, ou contratos, usando o rublo, ele quer transformar o rublo em uma moeda que vai ter um peso cada vez mais forte aí, pensando que você tem, por exemplo, outras moedas como o yuan da China, ou o próprio euro também, como moedas importantes em contratos internacionais. Mas o rublo, ele ainda é uma moeda comparativamente fraca. Mas se ele passa a ser uma moeda essencial nessas trocas entre União Europeia e Rússia no gás natural, que é tão essencial para as duas partes, você vai ter o rublo tendo
poderio ou uma estabilidade um pouco maior, porque vai estar vinculado a esses contratos de longo prazo. Mas é claro que você falou aí, a Alemanha, a própria Itália e outros países também, a França, vão ser contra isso, porque isso também vai colocar comparativamente a União Europeia numa posição de menor capacidade de negociar os termos dessas trocas e não é surpreendente que a Itália, por exemplo, e outros países da União Europeia disseram que não aceitam esse tipo de condição imposta pelo Kremlin para que o rublo se transforme numa moeda internacionalmente tão forte assim, o que pode ser um risco econômico para esses países. Certo, e a gente tem uma informação aqui que pode ser uma movimentação importante no meio dessa guerra. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele assinou um decreto que permite a convocação de 135 mil novos recrutas. Segundo a agência de notícias russa TASS, vinculada aí ao governo, o procedimento de alistamento deve ocorrer entre 1º de abril, amanhã, até o dia 15 de julho. O decreto também ordena a dispensa do serviço militar de soldados, marinheiros, sargentos e sargentos mestres, cujo prazo de alistamento tenha expirado. No mesmo período, em 2020, a Rússia recrutou 135 mil pessoas para o seu exército. O que a gente pode analisar em relação a isso? Os russos estão perdendo soldados nessa guerra da Ucrânia e, por isso, eles precisam agora repô-los, mesmo com essa intenção de ter um cessar-fogo, talvez, com a Ucrânia se titularizando aí como país neutro nesse momento? De fato, Tiago, a Rússia tem perdido muitos soldados, né? Os últimos dados aqui que a gente teve acesso no nosso grupo de pesquisa, no dia 25, parece que foi atualizada essa informação pela própria Rússia, de que 1.300 militares foram mortos na Ucrânia e cerca de 3.800 ficaram feridos. Essa foi a primeira grande atualização que veio da Rússia em relação às baixas no conflito desde o dia 2 de março. Então, está havendo, sim, um número significativo de perdas. É claro que as Forças Armadas russas são forças extremamente capazes e muito numerosas também. Então, quer dizer, por mais que tenha havido esse número não desprezível de baixas, né, 1.300 pessoas, fora os quase 4 mil que estão feridos, ainda assim a Rússia tem um universo militar extremamente grande, extremamente vasto. Mas quando há esse chamamento, é também uma necessidade que a Rússia tem de treinar novos recrutas que possam utilizar, né, muitas vezes, esse momento, ou se utilizar desse momento de renovação que parte da capacidade militar russa precisa, né? A gente está vendo isso acontecendo na Ucrânia, por exemplo, também. Você tem forças armadas ucranianas ou novos recrutas ucranianos que estão começando agora a lutar, que muitas vezes querem defender a Ucrânia, mas não sabem utilizar os armamentos fornecidos pelo Ocidente, sendo treinados pelos ocidentais. No caso da Rússia agora, com esses novos recrutas, provavelmente vai haver um treinamento também em relação às novas capacidades russas de ataque e de defesa que talvez sejam necessárias num momento como esse. Uma outra informação do dia é que a vice-primeira-ministra da Ucrânia, a Irina Vereshchuk, disse que no momento estão sendo enviados 17 ônibus até Mariupol, que é aquela cidade que está completamente devastada, né? Afinal de contas, mais de 80% dos prédios civis foram danificados aí por conta de incessantes ataques aí das tropas russas, né? Agora, de 17 ônibus irão para lá, de um total de 45. A ideia é que esses veículos ajudem na retirada dos civis da cidade. Mariupol, a cidade que a gente está falando, essas imagens aí são imagens aéreas de como ficou a cidade depois dos bombardeios russos. A cidade está praticamente deserta, né? Foi bastante prejudicada por conta das tropas russas e agora existem os civis que querem sair de lá e os corredores humanitários às vezes não são bem respeitados pela Rússia, segundo os ucranianos. Agora, nesse momento, 45 ônibus devem chegar lá até o final, agora já foram 17, para a retirada desses refugiados. É importante também ter essa questão de proteger os seus civis nesse momento, afinal de contas as pessoas estão morrendo lá, né? Algumas não têm condições de sair do país, mas elas querem ser retiradas daquele local que está sendo bombardeado. Você acredita que a Rússia dessa vez então vai cumprir realmente esse cessar-fogo temporário para a abertura desses corredores humanitários? Eu acho que aí tem um grande problema, Tiago, porque a gente tem uma troca de acusações entre Ucrânia e Rússia em relação a quando você tem um cessar-fogo ou uma trégua temporária.
que de repente um dos lados fere esse acordo. Então você tem lado ucraniano muitas vezes falando que ok, a gente combinou baixar as armas durante alguns dias para que pudesse haver a retirada de civis de determinada localidade, mas daí a Rússia veio e começou a abrir fogo, então a gente teve que revidar. E a Rússia fala a mesma coisa, mas de maneira inversa, né? Que eles decidiram aí abaixar as armas, mas forças ucranianas ou enfim beligerantes pró-Ucrânia abriram fogo e eles foram obrigados para se defender a revidar. E não tem como a gente verificar de fato quem que está falando a verdade nesse momento. É possível que os dois lados, em algum momento, e nem, a gente não precisa nem pensar aqui em lados oficiais, de repente grupos pró-Rússia, que não são necessariamente vinculados aqui às Forças Armadas Russas, ou grupos paramilitares ucranianos que não necessariamente fazem parte das Forças Armadas Ucranianas, a gente tem que ver quanto que esses grupos de fato respeitam cessar-fogo, respeitam tréguas. Então, para acontecer esse tipo de evacuação, em Mariupol, né, que aí ia passar por uma cidade portuária ucraniana para daí seguir viagem mais para frente. Esse comboio de ônibus está sendo organizado pela Cruz Vermelha e pelo Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A gente espera que dê certo retirar esses refugiados da região. Precisa haver aí, de fato, uma manutenção dessa trégua. Isso que é o mais importante. E no momento que a gente fala que essa trégua ela vai cair no momento em que houver o primeiro tiro por alguma das partes, a gente tem uma insegurança muito grande. Uma insegurança para essas organizações que estão tentando fazer a retirada dos refugiados de lá, segurança para os próprios refugiados, que não sabem de fato se vai haver o início dessas operações. Se eu não me engano, está marcado aí para começar nessa sexta-feira. Então, de novo, o maior problema aqui é assegurar de fato que vai haver uma trégua que possibilite que esse corredor humanitário de fato consiga retirar os refugiados daquela região. Pois é, quem acaba sofrendo bastante são as pessoas que estão nesses locais. Você vê aí imagens que a gente está colocando para vocês o tempo todo de bombardeios, mísseis, tanques, soldados que estão entrando nas cidades ucranianas e a população fica, olha só, dizimada. Afinal de contas, essas pessoas estavam seguindo a sua vida normalmente e elas precisaram sair de casa, e aquelas que não tiveram tempo acabaram morrendo por causa dessa guerra. Inclusive, a gente tem informações de que crianças também morreram e que não tem nada a ver com esse conflito de interesses entre os dois países. Agora, Flávio, essa guerra de informações que a gente está vendo aí, que tem a Rússia falando uma coisa, a Ucrânia falando outra, essas narrativas que se chocam toda vez quando a gente quer alguma informação mais concreta dessa guerra, acaba prejudicando a nossa percepção. Nós aqui, que eu digo o Ocidente, os países que não têm nada a ver com essa guerra, acaba danificando essa percepção que nós temos em relação ao que realmente está acontecendo por lá, não é? Com certeza, Tiago. A gente precisa de informações e aí que é a importância extrema do jornalismo e do jornalismo independente, né? Lógico, o jornalismo de agências também é extremamente importante, não me entendam mal, mas o jornalismo de pessoas que estão no local, que muitas vezes eu digo independente no sentido de pessoas que topam correr esses riscos para poderem relatar o que está acontecendo na região. E numa situação de guerra como essa, isso é muito sensível porque você não consegue ter essas pessoas trabalhando de maneira segura. Ora, mesmo dentro da Rússia, você mencionou bem aqui no começo da nossa fala, é difícil você trazer alguns tipos de informação em relação ao governo russo, porque há uma censura muito grande, um controle muito grande da imprensa naquela região. Então, eu acho que a gente entender que existem duas, na verdade, uma série de narrativas, não são somente duas em relação ao conflito, não quer dizer que a gente não tenha que tomar partido e que perceber que existem coisas erradas acontecendo aí, que existe uma agressividade em relação ao que deve ser o território ucraniano, mas a gente tem que contextualizar isso geopoliticamente, entender, entre aspas, o porquê da Rússia estar fazendo isso, sem necessariamente concordar, mas por que ela coloca isso como necessário, o que ela usa para justificar, e também entender a dificuldade da gente obter informações críveis desse conflito. No momento em que está acontecendo a guerra, e isso eu acho muito importante frisar, a gente tem que tomar todas essas informações que a gente recebe com uma certa relutância. Não quer dizer uma descrença, não quer dizer cinismo, mas pensar que essas informações podem mudar a qualquer momento. Daqui a 5, 10 anos, quando a gente estiver revisitando esse conflito, olhando para trás, a gente poder ver de repente que alguns fatos que a gente achava que eram lugar comum, que a gente achava que de fato estava acontecendo realmente, não era bem assim. Então isso pode mudar bastante mais para frente, isso pode vir enfim, a se transformar com o passar do tempo, e eu gosto de sempre pensar que a gente consegue entender muito bem o conflito quando a paz
veio, quando a paz chegou. Até lá, durante a guerra, a gente vai ter que muitas vezes estar sujeito a uma guerra de informações, como você colocou. Então a gente tem que ser muito desconfiado do que a gente ouve, do que a gente analisa nesse aspecto. Pois é, e o papel aqui da Record News é justamente esse, levar as informações que chegam para a gente, as informações oficiais, muitas vezes elas chegam distorcidas, mas é o que a gente tem nesse momento, não tem como a gente apurar seriamente o que está acontecendo no local do fato, porque afinal de contas, os jornalistas, pessoas estão morrendo ali naquela guerra, então é difícil trazer essa informação real para que a gente possa trazer e colocar para vocês aqui. Afinal de contas, a gente acaba trazendo os dois lados, os oficiais, né? E até outros lados, como a ONU, por exemplo, a própria OTAN e outros países que não realmente têm a ver com essa guerra que está acontecendo nesse momento. Então a gente vai trazendo essas informações e o nosso telespectador acaba tirando as suas próprias conclusões. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, eu acho que talvez seja uma pergunta difícil, ou a mais difícil até o momento. Já se teve aí 5 reuniões, se eu não me engano, salvo engano, entre os dois países. A gente vai ter uma agora, a próxima rodada de reuniões, de negociações vai ser amanhã, de forma virtual. As pessoas podem estar se perguntando, por que se reúne tanto assim e nada acontece, nada entre aspas, né? Por que se reúne tanto e parece que as coisas não avançam nas negociações? Qual que é a sua opinião em relação a isso? A Rússia está exigindo demais, a Ucrânia não está querendo ceder. Como é que está funcionando aí essa guerra entre os interesses dos dois países? Eu acho que a gente não pode falar que não houve avanços através das negociações. Não é porque a gente não chegou num acordo derradeiro que leve ao fim do conflito que necessariamente não houve avanços. O próprio fato dos dois lados estarem dispostos, virtualmente ou não, a sentar na mesa e conversarem, isso já é, de fato, um grande elemento para a gente pensar na possibilidade de um cessar-fogo, quem sabe numa paz futura também. Então, a gente tem que ver o processo de negociação como algo que leva tempo, né? E esse progresso, na verdade, que vem com as conversações, também a gente tem que olhar para trás e ver como a situação estava um pouco mais calamitosa até 15, 20 dias atrás e agora não está fácil. A gente está vendo aí as imagens de Mariupol, que triste a situação como está acontecendo naquela região da Ucrânia, mas do ponto de vista de conversações diplomáticas parece que está se avançando pouco a pouco. Você colocou um ponto interessante aqui, Thiago. É a Ucrânia que não quer ceder ou é a Rússia que está demandando demais? Olha, eu vejo os dois lados, tá? Eu acho que de fato esses dois elementos estão aparecendo para nós. Por um lado, aí as demandas da Rússia e a forma como a Rússia exige que certas mudanças ocorram dentro da Ucrânia, na política interna e na política externa ucraniana, são extremamente exageradas e são descabidas aí para você colocar para um país que é soberano. Ao mesmo tempo, o governo do Zelensky teve uma série de erros de cálculos aí, erros de cálculo durante esses últimos dias, durante essas últimas semanas, em relação a como melhor trabalhar nas negociações com a Rússia e o que esperar do Ocidente. Quer dizer, eu acho que o Zelensky e aqueles assessores do Zelensky também, infelizmente, não viram muito bem o quanto que o Ocidente estava indisposto a ajudar a Ucrânia. A gente está pensando que o Ocidente está muito ao redor da Ucrânia, muito ajudando a Ucrânia e demonstrando esse apoio, mas esse apoio ele não está sendo de uma maneira tão veemente assim. Quer dizer, está tendo toda essa preocupação em não causar uma crise um pouco maior ainda entre Rússia e OTAN. Então, essa foi uma grande decepção do Zelensky no fim das contas. Ele esperava maior apoio do Ocidente, maior auxílio do Ocidente, em especial militar, isso não aconteceu. Então, eu acho que é um pouco os dois lados. A Ucrânia e o Zelensky, em especial, calculou muito mal esse apoio que teria do Ocidente, então também se colocou de uma maneira um pouco forte aqui perante a Rússia, talvez forte demais, e a Rússia, claro, não quer dizer que por causa disso, de maneira alguma, está justificada nesse tipo de demandas que faz para um Estado soberano que é a Ucrânia, sobre como que ela tem que gerir a sua própria política interna e externa. Pois é, e agora fica a grande expectativa para essa nova rodada de negociações que provavelmente vai acontecer nos próximos dias, talvez amanhã de forma virtual. Quem sabe nessa rodada de negociações essa guerra possa acabar definitivamente. Bom, eu queria agradecer então o Flávio Lira, que é professor de Relações Internacionais, por essa conversa. Flávio, muito obrigado por atender a Record News mais uma vez e a gente espera você numa próxima conversa. Boa tarde. Obrigado, Thiago. Boa tarde. Até uma próxima. Agora são 12h46 pelo horário de Brasília. A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Hora News.